sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Tudo bem com você? Eu espero que quando este podcast chegar até você, você possa estar se sentindo bem, em paz e na companhia do Senhor Jesus. Nós estamos chegando no finalzinho dos episódios desta série sobre o fruto. E eu estou muito feliz de tê-la feito, porque muitas pessoas que ouviram me disseram da importância que teve ouvir, dialogar sobre isso e entender alguns pontos que não faziam muito sentido, se tinha a ver com a pessoa do Espírito Santo ou não, com o cuidado do Espírito Santo, a maneira como o Espírito Santo conduz as coisas, e até me deram ideias para outros e novos temas que virão com o decorrer do tempo. Eu gostaria daqui para frente começar uma nova empreitada através aqui do podcast, de fazer entrevistas e tendo testemunhos de pessoas que viveram uma segunda chance na vida. Tudo na nossa vida pode ser motivos de segunda chance. Qualquer situação que de repente você acha que não tem saída e de maneira incrível, ainda que seja algo muito simples, você percebe a atuação do Espírito Santo, a atuação de Deus em abrir portas e resolver situações que você naturalmente não conseguiria. Então, com esse pensamento, eu quero deixar aqui para vocês o meu e-mail. O meu e-mail é p de Patrícia, m de Mendes, segundachance@gmail.com. Não importa onde você está, não importa o que você viveu, não importa, conte a sua história para mim, porque vai ser uma forma da gente começar a tentar fazer essas conexões, entrevistar pessoas, conversar com pessoas que sentiram e perceberam que Deus agiu na vida delas e que isso foi transformador para a vida delas. Você pode achar que isso não é importante, mas quantas vezes na vida uma única palavra que a gente fala muda a vida de alguém? Imagine quando você conta um testemunho que muitas pessoas acabam percebendo que na vida delas as coisas não são muito diferentes daquilo que está sendo contado. Nós temos com as palavras a força de influenciar pessoas. Então eu te convido para você lembrar aí da sua história. E se você não quiser aqui ter uma entrevista, uma conversa, não tem problema. Eu vou contar a sua história. Se você quiser, inclusive, que eu não mencione o seu nome, o local, nada disso será mencionado, mas será um prazer fazer uma série de testemunhos sobre a sua história. E eu quero começar isso em breve e queria pedir para que você não esquecesse disso. E se você conhece histórias de pessoas que viveram esse sobrenatural de Deus, os milagres que Deus faz, seja das coisas mais simples até as coisas mais estrondosas que alguém possa ter vivido, não deixe de me escrever, tá bom? Então vamos lá, o e-mail, anota aí, p de Patrícia, m de Maria, segundachance@gmail.com. Você sabe onde me encontrar? Tem o meu Instagram, @patriciarmds. Lá todos os dias tem uma mensagem de esperança, encorajamento, de fé para que você comece seu dia diferenciado. E estas são as formas que eu acredito que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse mudar um pouquinho do seu dia, mudar um pouquinho da sua história. Então, lembra disso e vamos agora iniciar o que nós vamos falar hoje, falando o quanto é importante nós termos realmente a consciência de que o Espírito Santo atua em todas as áreas da nossa vida.
E eu fico muito encantada porque a palavra de Deus, ela fala de todos os assuntos, todos os assuntos que passarem na sua cabeça, Deus trata na Bíblia. Não sei se você que está me ouvindo tem uma familiaridade com a Bíblia, mas ainda que você não tenha, lembra que nos episódios anteriores eu falei da importância de você começar um capítulo por dia, ler um capítulo, meditar nele, conversar com Deus sobre ele, e só depois de você assentar no seu coração com o Espírito Santo aquele capítulo, você passar para o segundo e assim por diante. Então, eu me encanto porque eu, quando não tinha esse conhecimento de Deus, eu tinha muitas dúvidas dentro do meu coração sobre vários assuntos. E como eu contei para vocês, eu comecei nesse processo de um capítulo por dia. E eu fui descobrindo que Deus realmente ele trata de todos os assuntos. Fui descobrindo o carinho, o amor, o quanto Deus às vezes é engraçado, o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus está próximo da gente. E eu entendi também uma outra coisa de Deus, quanto mais eu li, eu entendi. O quanto Deus é um Deus de ordem, o quanto Deus é um Deus de asseio, o quanto Deus é um Deus de gostar das coisas bonitas, bem feitas, elegantes. É tão incrível perceber isso, e por isso eu escolhi um capítulo para ler com vocês que está lá em Provérbios. É o último capítulo de Provérbios, deixa eu ver se eu tô certa, eu acho que sim, é o último capítulo de Provérbios. E a gente vai falar hoje, o título do que nós vamos falar é sobre o asseio pessoal. É um assunto que basicamente a gente não escuta, e normalmente a gente trata desse assunto com crianças, né? Lavar as mãos, pentear o cabelo, escovar os dentes, coisas assim. Mas Deus trata deste assunto para adultos, da maneira como a gente tem que se colocar diante de uma sociedade. E tem um capítulo, que é esse capítulo 31 de Provérbios, que está sendo narrado o estilo, o tipo da mulher exemplar, da mulher virtuosa. E eu queria trazer isso aqui para a nossa realidade e falar sobre esse tema. Então eu te convido, se você estiver com a sua Bíblia aí, seu Smart, se você estiver dirigindo não tem problema, se você estiver correndo, caminhando, não tem problema. Mas eu queria que você escutasse com atenção. Capítulo 31 de Provérbios, a partir do verso 10, diz o seguinte: uma esposa exemplar, quem é feliz? Só é feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões, e antes de clarear o dia ela já se levanta, prepara a comida para que todos os de casa possam se alimentar e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados, estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a servir a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado. Na porta da cidade, onde ele toma assento e decisões entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor.
cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Quando a gente lê toda essa descrição, a gente percebe que, diferente do que normalmente as pessoas têm dito, a Bíblia ela é sempre atual. Percebe que essa mulher é uma mulher dedicada, mas ela é uma mulher ativa, proativa, é uma mulher reconhecida, é uma mulher amada e ao mesmo tempo ela tem os seus próprios empreendimentos. A gente não vê uma mulher ali que não se interessa por negócios ou coisas porque ela de alguma maneira se sinta intimidada por isso. Mas pelo contrário, é uma mulher que tem toda a confiança do seu esposo, está ali para ser a sua companheira e ela tem os seus próprios negócios e cuida da sua casa e tem pessoas que cuidam de coisas para ela, mas a gente percebe que ela é uma mulher organizada, uma mulher ordeira, uma mulher limpa, uma mulher asseada. E eu gosto muito desse capítulo porque ele fala que a beleza, em algum momento ela vai embora, mas tem certos valores que eles permanecem e que é difícil encontrar alguém assim. Que feliz é o homem que tem alguém em casa que tenha todas estas qualidades de cuidar dos filhos, do marido, que tenha toda a proatividade de resolver os problemas da casa e que seja uma pessoa inteligente, uma mulher amorosa. E eu fico muito feliz de ver que naquele tempo essa realidade ela já existia. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente aprende sobre a palavra de Deus, a gente aprende que o Filho de Deus ele deve desenvolver alguns hábitos. E esses hábitos eles precisam estar relacionados ao asseio e à limpeza. E isso para Deus é algo bem visto. Às vezes a gente chega em casas e eu não estou falando da correria da vida, eu estou falando de uma rotina, de hábitos ruins que às vezes as pessoas têm, que elas se acostumam a viver de maneira bagunçada, sempre correndo, sempre atrasada, desleixada. E a gente percebe que quando você estuda um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o caráter de Deus, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de asseio, Deus gosta de coisas belas, ainda que sejam simples. Em nenhum momento você vê Deus falando de coisas que nós não podemos fazer, obter, ou viver. Deus sempre traz para a nossa realidade coisas que nós podemos fazer sim, independente da nossa condição. Todo ato, por menor que ele seja, por mais pequeno que ele seja, ele tem influência. Ele tem influência sobre o marido, sobre as crianças, sobre a própria esposa. E é tão importante a gente saber que nós somos observados o tempo todo. As pessoas nos observam e Deus nos observa. Os anjos nos observam. Deus ele deseja fazer com que cada ser humano seja um instrumento nas mãos dele para manifestar através do Espírito Santo toda esta ordem de coisas. As pessoas quando pensam em alguém que anda com Deus, a pessoa precisa, ao olhar para a vida daquela pessoa que tanto menciona ou fala sobre Deus, que a vida dela é uma vida de ordem. Deus fala que isso está relacionado diretamente com o caráter dele. E
Deus fala que os cristãos, de modo algum, devem ser descuidados ou indiferentes quanto à sua aparência exterior. A gente tem que se vestir com asseio, com elegância, não precisa ser luxuoso e nem precisa ter adornos, mas Deus nos convida a sermos seres elegantes, dispostos. E tudo que nós externamos no nosso exterior, ele precisa ser moldado por características de pureza. É sempre importante a gente pensar isso. Mas essa pureza, eu sempre costumo dizer às pessoas, ela nunca vem de fora para dentro. A pureza que a gente transmite no nosso vestuário, no nosso cabelo, no nosso rosto, nas nossas unhas, tudo isso só é possível se o nosso interior estiver tão puro quanto aquilo que a gente estiver querendo mostrar do lado de fora, porque senão não tem valor nenhum, não tem valor algum, na verdade. A gente precisa se educar e cada momento a gente precisa permitir que Deus ele vá moldando a gente de acordo com aquilo que ele acha belo e não aquilo que nós gostamos, aquilo que nós achamos belo. E Deus ele deseja que a gente se lembre de que fazer as coisas para ele, antes de mais nada, a gente não pode esquecer que nós somos observados e que o nosso serviço precisa ser um serviço puro, não é parecer, ele precisa ser um serviço puro e santo. E quando a gente aceita a verdade de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos ser purificados por dentro, né? Quando eu falo por dentro, o que eu estou falando? Eu estou falando sobre a gente mudar o nosso temperamento, o nosso coração, a nossa conversação. Mas por fora, como que a gente mostra isso? No nosso vestuário, na nossa casa, com a nossa família, a maneira de tratar as pessoas. E aí eu achei muito interessante o que Deus fala sobre esse assunto, que ele diz que os anjos invisíveis, eles só conseguem vir ao nosso lar e ministrar a nós. O que é os anjos ministrarem a nós? Ficarem ao nosso lado, guiarem os nossos passos, cuidarem de nós, falar ao nosso coração as coisas do alto. Eles só conseguem fazer isso quando nós conseguimos enxergar a necessidade da ordem, do asseio e da modéstia. Eu acho isso muito interessante. Quando a gente se une a Deus, a gente precisa revelar uma transformação de caráter que demonstre cada vez mais a reverência pelas coisas sagradas. Olha que interessante. Conforme o nosso caráter vai se transformando, a gente começa a ter reverência, inclusive no nosso vestuário, no nosso asseio e na forma de nós nos comportarmos. E a vida, ela precisa ser moldada e aprimorada de acordo com a vontade de Deus, ainda que nós hoje não consigamos enxergar isso. E eu acho isso interessante de falar porque eu vejo que é importante nós termos conversas sinceras com Deus. Eu venho dizendo isso para vocês sempre. Como é importante a gente sentar com Deus e bater um papo sincero sobre a maneira que nós temos nos portado, como que nós temos levado a vida, a maneira que a gente tem se vestido. Sabe que essa coisa da gente se vestir, vou contar para vocês uma experiência minha. Por algum tempo, eu estive fora da igreja, né? Já falei isso algumas vezes para vocês. E eu tinha minha forma de vestir. E um dia eu fui me arrumar e eu tinha escutado uma frase de uma pessoa e já fazia muito tempo. E na frase a pessoa falou assim: toda vez que você for se vestir, vá para frente do espelho e pergunte ao espelho se
Jesus estivesse aqui, na minha frente, no lugar do espelho, eu sairia com essa roupa? E você aguarde a resposta. Se você sentir dúvidas, não saia. E eu achei aquilo tão engraçado e achei isso meio desconexo, né? Mas eu me recordo que um dia eu me arrumei, toda perua e tal, e fui pra frente do espelho. E aí me veio essa perguntinha na cabeça. E eu olhei pro espelho, muito incrédula, e eu falei: se Jesus estivesse aqui no seu lugar, espelho, eu sairia com essa roupa? E é engraçado que o meu olhar de observação, ele se tornou um olhar de análise. E no minuto seguinte, eu fui e troquei a roupa que eu estava, porque eu senti que na presença de Jesus eu não poderia estar vestida daquela forma. Não foi ninguém que me ensinou, não foi a igreja que me ensinou, foi o próprio Espírito Santo. E é tão engraçado porque quando você faz isso com o Espírito Santo, não há julgamentos. Ele consegue fazer você sentir e perceber os valores que você tem dentro de você, que são muito mais importantes, mais profundos, mais significativos do que aquilo que você está tentando mostrar no exterior. E eu queria que você refletisse sobre isso, eu queria que você pensasse sobre isso e pedisse para Deus para você se enxergar como Ele te vê, que você vai entender o quanto isso é importante e o quanto isso é especial. Toda a nossa vida, andando com Jesus, a gente precisa exercer uma influência cristã sobre as pessoas. Quando a gente não faz mudança alguma nas palavras, na maneira de proceder, no modo de se vestir, ou na maneira da gente se portar dentro da nossa casa, a gente mostra para Deus, não é para as pessoas, que nós estamos vivendo para nós mesmos e não para Jesus, e não para Cristo. Mostra para as pessoas, inclusive, que apesar de nós estarmos vivendo dentro de uma religião, dentro de uma crença, dentro de alguns valores que a gente externa às pessoas, nós não estamos nos tornando cada vez mais criaturas novas diante de Jesus Cristo. Não estamos sendo purificados, nem de coração e nem dos aspectos exteriores. Olha que interessante. Tudo na nossa vida reflete Jesus. A gente se distancia dele da maneira como a gente se porta exteriormente. Mas nunca se esqueça de uma coisa: a maneira que a gente se porta exteriormente fala muito mais sobre nós, quem somos interiormente. Tudo na nossa vida é aquilo que a gente vende para os outros. Se você está vendendo exterior de uma pessoa descolada, uma mulher que gosta de mostrar aquilo que não deveria, que não se importa com o que os outros vão achar em relação ao que você veste, a maneira que você fala, tudo isso reflete diretamente ao seu caráter, diretamente a quem você é. Eu posso dizer para vocês assim, muitas vezes algumas mulheres chegaram para mim decepcionadas, tristes, amarguradas, muitas se sentindo menos que nada, falando para mim que não entendiam por que aquela determinada pessoa não dava valor, não se preocupava com ela, não tinha interesse pelas mesmas questões que ela tinha interesse. E eu vou dizer por mim mesma, eu acredito que isso acontece porque talvez o outro vê em nós a desvalorização que nós damos a nós mesmos. E pode parecer uma bobagem isso que eu estou falando, mas reflita sobre isso. Pare na frente do espelho, pergunte quais são os seus valores, o que de fato você quer atrair para a sua vida, quais são as relações que você pretende que estejam verdadeiramente ao seu redor, quais são as pessoas que você quer que andem com você, que pensem como você.
tudo isso vai te mostrar que o que Deus está nos ensinando sobre nós sermos pessoas discretas, sermos pessoas asseadas, sermos pessoas elegantes, sem nenhum tipo de luxo. Eu sempre digo que o menos é mais. E para Deus eu acho que é a mesma coisa. Você não precisa ser uma pessoa rica, poderosa para você ser uma pessoa elegante. A elegância se faz na simplicidade. E se nós estivermos na simplicidade, parecidos com Jesus, agradando o coração dele, o brilho que nós queremos que os outros vejam em nós, que às vezes nós como mulheres, eu vou falar até por mim, a gente acha que vai estar numa maquiagem bem feita, numa roupa maravilhosa, caríssima. O brilho que a gente está buscando, quem vai nos dar é o Espírito Santo. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: nossa, tem alguma coisa diferente, você tá bem? Sua pele tá maravilhosa. Tá acontecendo alguma coisa? E você vai entender que o que está acontecendo, na verdade, é a presença do Espírito Santo. Eu queria que você pensasse sobre isso, que você refletisse e que você entendesse que Deus tem valores maiores para a sua vida e que Deus tem coisas incríveis acontecendo ao seu redor que Ele quer te mostrar, que talvez tão absorto nos cuidados desta vida, você não está percebendo. Me perdoe que agora há pouco passou uma moto, mas eu não gostaria de perder esse áudio só por causa desse minuto. Eu desejo que Deus te abençoe e que você possa entender a profundidade deste assunto e a simplicidade dele também. Até a próxima.